Bom, antes de começar a palavra, a gente sempre conta uma história, uma crônica, para trazer um melhor entendimento da palavra para a gente aqui durante o culto. E hoje, eu quero contar para vocês a história de um rei. E foi assim, esse rei, ele chamou vários artistas, vários pintores, e ele falou assim: eu quero que vocês desenhem, que vocês façam uma pintura da paz profunda. Aí todo mundo ficou pensando: nossa, o que será que eu vou desenhar para simbolizar a paz profunda? Daí o rei deu um prazo e falou: tal dia eu quero que vocês tragam aqui e eu vou avaliar e vou escolher qual quadro melhor representa a paz profunda. Daí tá bom, todos os artistas, pintores voltaram para casa e foram lá começar a pensar no que eles iam desenhar. Daí um pensou: já sei, eu vou desenhar um lago bem bonito, sabe, que reflete o céu, vou desenhar isso. Aí o outro pensou: já sei, eu vou desenhar um jardim cheio de flores, um jardim maravilhoso. Aí o outro pensou: já sei, eu vou fazer uma pintura com toques bem leves, com cores bem neutras, porque ele vai escolher o meu. Daí tá bom, chegou o dia de todos apresentarem os seus quadros. Daí todos vieram com seus quadros, colocaram na frente do rei. E o rei ficou olhando, e falou: nossa, esses quadros são muito lindos de fato, mas nenhum deles representa a paz profunda. Daí no finalzinho desse dia, um homem chega e mostra um quadro para o rei. Eu quero que vocês imaginem esse quadro comigo. O quadro era assim: era um quadro que o céu estava todo escuro, sabe, como se fosse para chover. Estava um quadro, um céu todo escuro, cheio de trovão, montanhas, não tinha nenhuma flor, nada colorido, e era um quadro assim, bem escuro. Só que do ladinho do quadro, assim, nas montanhas, tinha uma árvore. E nessa árvore tinha um passarinho. E aquele passarinho estava ali com aquele semblante de paz, mesmo estando tudo ao redor dele, desabando ali em chuvas e tempestades. Daí o rei falou: esse é o quadro que representa a paz profunda. E os outros artistas se perguntaram: mas por que ele desenhou um céu todo feio, sabe, um céu escuro, como se estivesse para chover, cheio de trovão? Aí o rei falou: a paz, ela não é a ausência de conflitos. E assim termina essa história. E o que eu queria trazer para as nossas vidas é a respeito disso. Nas nossas vidas, a paz, ela não simboliza que você não vai ter conflitos, que você não vai ter lutas, que você não vai ter problemas a resolver, mas você vai ter aquele sentimento de, mesmo tudo ao seu redor às vezes está desabando, você tem aquela paz. Eu queria falar sobre a questão do passarinho que estava ali. Por que ele estava sentindo aquele sentimento de paz? Porque a árvore estava protegendo ele, então ele não precisava se desesperar. E assim é nas nossas vidas. Quando a gente passa por lutas, por problemas, a gente precisa ter essa paz, porque a gente é guardado pelo Criador, pelo nosso Deus. E além disso, além da paz, nós também temos a esperança. Por que a esperança? Porque aqui na Terra a gente passa por dificuldades, tristezas, medos, sabe, lutas, mas a gente tem esperança de que quando Jesus voltar, quando a gente morrer, a gente vai poder um dia estar com Ele na glória e desfrutar dessa paz, só que sem conflitos, porque lá no céu isso não vai existir. Então que a gente vem entender que mesmo estando aqui ainda na terra, que a gente tem essa paz, a paz que vem de Deus, procurar o abrigo que é Ele, e que um dia a gente possa assim, ter essa esperança de que estaremos todos juntos e reunidos na glória com Ele. Amém? Amém. Mais uma vez, e hoje eu quero pregar para vocês sobre a vida eterna. Deus me deu essa palavra e eu vou passar aí para nós tomarmos posse da nossa vida eterna. Amém? Então vamos louvar para adorar o Senhor.
E Ele já te faz presente, com certeza Ele vai falar com cada coração nesta noite. Glória a Deus. Fazer o melhor, obedecer, praticar tudo aquilo que é ensinado. Nossa igreja, sempre eu falo que é uma igreja que nasceu no coração de Deus, e Deus trouxe essa igreja, e
E aqui cada um de nós que estamos aqui somos escolhidos por Senhor mesmo, Ele escolheu nós a dele. E se nós estamos aqui porque somos escolha dele. E o sonho de Deus é a salvação de todos nós. Ele não quer que nenhum de nós se perca, né? Mas muitas das vezes nós somos falhos, nós somos humanos, a Bíblia fala que a carne é fraca, né? Então nós precisamos se policiar e crescer cada dia mais na esperança da volta do Senhor Jesus. Que nós não sabemos o dia nem a hora, mas a Bíblia diz que é um mistério de hora e Jesus está voltando para levantar a sua igreja, para julgar, né? Julgar aqueles que vão com ele para isso, para a glória, e aqueles que vão para a eternidade para o inferno. Né? Então aqui eu coloquei umas passagens antes de pregar a palavra, e eu vou estar trabalhando também aqui sobre essas passagens que Deus falou muito comigo. E lá em João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja só o sacrifício do Pai, né, de Deus, que enviou o Filho dele aqui na terra, que era o único Filho, né, enviou para que ele morresse para nós, por nós, para gente, cada um. Mas ele fala da palavra crer, né, aquele que crer não morra, né, nós não vamos morrer se nós cremos e nós vamos ter a vida eterna. E no 36 fala assim, ó, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então veja bem a importância de nós crermos no Filho de Deus que ele enviou aqui na terra para salvar a vida de cada um de nós. E ele declara muitas passagens da vida eterna para nós, se assim nós praticarmos e obedecermos, né? E lá em João 5,24 diz assim: na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esta passagem é muito forte, porque aqui, né, eu creio que é o próprio Jesus pregando para nós nesta noite, então ele fala isso, que na verdade, aquele que ouve. Então tem uma diferença, né, de nós ouvirmos e nós escutarmos. Quando nós escutamos a palavra que está sendo pregada aqui, não prestamos atenção, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando nós, deixamos entrar a palavra, enraizar em nós e colocamos em prática tudo aquilo que se aprende, nós vamos tendo esse crescimento, tendo a noção, o discernimento de nós estarmos aqui buscando a nossa vida eterna. E é para isso que nós estamos aqui. Então nós temos que se policiar. Porque ele fala que passou, não entrará em condenação, mas passará da vida, da morte para a vida. E eu creio que já no batismo nós já morre a velha criatura e nasce uma nova criatura para entrar no lugar de Cristo. Mas o que quer dizer que muitas das vezes, quantas pessoas já se batizou e hoje não estão aqui. Então, a gente precisa se policiar mesmo, de olhar para nós e ver, será que nós estamos mesmo, né, fazendo as coisas que Deus quer que nós façamos? Tem uma passagem que até eu vi aqui hoje, que está em Lamentações 3,64, que diz assim: tu lhes dirás a recompensa, Senhor, conforme as obras das suas mãos. Então, nós vamos ter a recompensa, mas vai ser dependendo de nós, conforme as nossas obras que nós praticamos. E em João 11,25, o próprio Jesus disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Porque que termina essa passagem, o próprio Jesus falando isso, e está perguntando: será que nós cremos nisso? E nós também hoje temos que pensar nisso. Será que nós cremos em Jesus Cristo? Nós cremos na Bíblia? Nós cremos nas pregações? Nós estamos aqui de coração aberto, sabe, com amor, com prazer de estarmos sentados aqui ouvindo a palavra de Deus? Porque tem gente que fica ansioso, já acha que não tem uma pregação, não tem paciência, não presta atenção, e aí vai perdendo as bênçãos que Deus está aqui, nós não chega a derramar sobre nós. E em Romanos 6,23 fala: porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você vê que é de graça o dom de Deus para nós recebermos a vida eterna por Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E em João 17,3 fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então veja como é que nós vamos trabalhar para receber a vida eterna. Nós temos que confiar, conhecer, acreditar nesse único Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia que nós pregamos, né? É aquele Deus que mandou enviar o seu filho aqui para morrer por nós, passou por tudo em nosso lugar. E aqui ele fala aqui uma passagem que eu achei assim tremenda, maravilhosa. E ele fala muito em crer, né? Até agora eu falei muito em crer. Crer é temor por verdadeiro, temor por verdadeiro, acreditar e confiar. Então, a palavra crer, nós temos que acreditar, nós temos que confiar, sabe? Não dar ouvidos a nada nem a ninguém, a não ser a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira, né? Ela entra em nós e enraiza se assim nós permitimos. E lá em João 2,24 é uma passagem que me chama muito a minha atenção, que é muito maravilhosa, que fala: portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Desde o primeiro dia que vocês se converteram, que vocês ouviram as pregações das pastoras e das obreiras, será permanecendo em vós, porque ele fala que desde o princípio, será que desde o princípio nós meditamos e lembramos as pregações? Será que nós guardamos, deixamos enraizar em nós? E aí ele vai repetir: se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes e não escutastes, porque quem ouve e guarda entra no coração, deixa enraizar. Quem escuta entra por uma porta, sai por outra. E também ele fala: também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, o próprio Senhor Jesus falando dessa vida eterna para nós aprendermos para buscar, né? E tem uma passagem também que eu acho que eu me lembrei quando eu estava lendo aqui a Bíblia, que está lá em 1 Timóteo 6, de 17, 18 e 19, que diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. O que é a palavra altivos? Orgulhosos, gananciosos e arrogantes, e mais algumas coisas que eu não escuto aqui, mas a gente já sabe, né? E aqui Jesus está falando dos ricos, como é que é o proceder de quem é rico, né? E aí ele fala: e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Então não adianta a gente achar que o dinheiro é mais do que tudo em nossas vidas. E nós corremos só atrás do dinheiro e esquecemos do Senhor Jesus. Então ele fala assim, na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que dela nos movemos. E é verdade, quando nós se convertemos e estamos em Cristo, Jesus não nos deixa faltar nada. Ele supre as nossas necessidades. E no 18 ele fala assim: que façam o bem e enriqueçam de boas obras, repartam de boa vontade e sejam comunicáveis. E no 19 ele diz assim: que entesourem para si mesmos o bom fundamento para o futuro. Quem é esse futuro? É a nossa vida eterna, para que possam alcançar a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa dos ensinamentos que o Senhor Jesus nos dá. E aqui, quando eu vi esta palavra falando dos ricos, eu me lembrei de uma passagem que nós já pregamos várias vezes, eu também já, que é aquele jovem rico. E eu coloquei algumas passagens só aqui dele para lembrar, né, sobre o que acontece da palavra, né, da vida eterna. E aí diz assim, lá em Mateus 10, 17b, diz assim: bom mestre, que faria para herdar a vida eterna? Que farei, né, para herdar a vida eterna? E no 19 ele fala assim: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus estava falando para ele, e depois ele repete aqui no vídeo. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E por que Jesus depois falou para ele: só te basta uma coisa, vende tudo que você tem e vem e segue? Por que Jesus disse para ele vender tudo que tinha e voltar e seguir Jesus? Porque ele disse que sabia a Bíblia, ele disse que era convertido pelo que ele fala aqui, mas ele era convencido, ele não era um verdadeiro cristão. Porque se ele fosse um verdadeiro cristão, ele ia ter fé para vender tudo e buscar Jesus, e Jesus iria enriquecer ele novamente a hora que Jesus quisesse, dependendo do coração dele. Porque isso não significa que nós não possamos ter carro, ter casa, ter um bom emprego, mas só que nós não podemos colocar a riqueza na frente de Deus. Deus é de tudo que nós precisamos. Por isso que a Bíblia fala para nós buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele, e todas essas coisas que a Bíblia tem, ela vai acrescentar, serão acrescentadas, que são as bênçãos e as promessas de Deus. Então veja que coisa mais forte, né? E lá em Marcos 8,35 fala assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, que adianta, né? A pessoa ganhar tanto dinheiro, ter tudo, mas perder a alma, perder a salvação, morrer e ir para o inferno, né? E aí no 37 ele fala: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Será que um rico, ele pode falar: não, eu dou toda a minha fortuna pela minha salvação para Deus? Será que Deus vai aceitar? Não tem dinheiro que pague a nossa salvação. A nossa salvação depende de nós escolhermos e praticarmos tudo que aqui é ensinado, e colocar em prática mesmo, para nós podermos, receber a nossa salvação eterna. Para isso que nós estamos aqui na igreja, para isso que nós buscamos os cultos, né? Mas nós precisamos ter firmeza, porque sempre eu falo, é tão pouco tempo aqui nosso na igreja com Jesus, que é só de terça, quinta e domingo, e a semana tem 7 dias, e muitas das vezes as pessoas não acham muito tempo no culto, acham que não tem muitos faltos, muitos não têm responsabilidade. Muitos aqui, se todos que um dia aqui vieram, aceitaram Jesus, se batizaram, tivesse aqui até hoje, a nossa igreja não caberia o tanto de pessoas. Nós teríamos que ter uma igreja maior. E, no entanto, cadê essas pessoas que vieram aqui, que receberam ajuda, que estavam bem, né? A vida mudou, Deus abençoou, e depois, de repente, do nada, a pessoa se esfria por qualquer coisa, por qualquer tristeza, por qualquer momento, por qualquer tristeza, por qualquer, às vezes a pessoa não está bem, e ao invés dela vir para buscar Jesus, conversar com nós, se aconselhar, pedir ajuda, não, ela prefere ficar no mundo lá. E o mundo, a Bíblia fala que já é do maligno, não pertence a Deus, né? E aí ele fala assim, ele fala aqui no 38, portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Olha que forte que é isso, tá? Nós precisamos se policiar, precisamos, estarmos atentos, porque lá em Mateus 6,21 ele fala: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, nós não podemos colocar o dinheiro em primeiro lugar, né? Isso que fala para buscar Deus em primeiro lugar, e todas as coisas ele nos acrescenta, né? Porque não quer dizer que nós não trabalhamos, que nós não temos carro, nós podemos ter tudo, mas nós não podemos colocar as coisas materiais, a riqueza, o dinheiro em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus. E se a gente buscar, praticar, obedecer, fizer
quem que não quer, mas só que tem que lutar. E lá na passagem que eu falei, que está em João 6, de 60 até 71, a Bíblia diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode suportar? Ouvir, né? Ou seja, suportar. E aqui Jesus, quando ele pregava, e a multidão ouvia, mas muitos achavam uma loucura a pregação de Jesus, porque Jesus ele era determinado, ele era firme, ele era na lata, ele falava, doa quem doer, ele orava, subia no monte, falava para o Pai. Quando ele descia, ele descia cheio da virtude, ele pregava mesmo, ele falava tudo que tinha que ser falado. E aqui então os discípulos, né, estavam ali reunidos, os discípulos dele também, aqueles seguidores de Jesus, eles falaram: quem poderia ouvir uma pregação dessa e suportar? E aí, no 61 diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? E aí, lá em Mateus 6,11, ele fala: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E nós temos, Mateus 6,11 está escrito: e bem-aventurado é aquele que não escandaliza em mim. Né? Então, aqui, Jesus estava perguntando se eles estavam escandalizados pela palavra que ele tinha pregado. E ele responde, né? Que não aceita, né? Ele fala que é bem-aventurado, é feliz e alegre aquele que não escandaliza o nome de Jesus. E nós somos exemplo. Né? Nós temos que mostrar que nós somos o sal que faz a diferença. E no 62 ele fala assim: que seria, pois, se vissem subindo o Filho do Homem para onde primeiro estava? E nesta passagem está referindo à ascensão de Jesus, né? Quando Jesus ele esteve aqui e quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos, permaneceu aqui durante 40 dias. E eu vou passar um pouquinho para frente e já volto aqui nessa passagem, que está lá em Atos 1, de 8 a 11, que diz assim: esta passagem também ela vai estar falando, só que aqui, como foi quando Jesus já morreu, ressuscitou, e ele ficou 40 dias aqui, já era eles que estavam pregando e comentando a respeito. E no 8 ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles lembrando que Jesus ensinou eles naqueles últimos dias, depois de ressuscitado, antes dele subir para a ascensão do céu junto ao Pai, né? E aí ele diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas numa nuvem que o recebeu ocultamente diante dos seus olhos. Então eles viram, né, Jesus fazer estas recomendações e viram Jesus subir, e eles ficaram ali impactados, ali olhando, né, que Jesus sumiu, desapareceu, eles ficaram tudo ali, né, naquela maravilha, naquela sensação, naquele pensamento, né. E no 10 ele diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, né? E no 11 ele diz assim: os quais lhes disseram: varões de Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Então, é ele falando da ascensão dele, mas ele dando as recomendações e falando. Aquele mesmo Jesus que eles viram subir, desaparecer ali nas nuvens, é o mesmo Jesus que vai voltar para arrebatar a igreja. É ele que vai voltar com os seus anjos, né?
E aqui, depois no 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então aqui ele está falando que a nossa carne não adianta, porque a nossa carne ela é falha, ela é fraca. É o Espírito que nos vivifica. Cada vez que nós estamos aqui, nós estamos recebendo a palavra espiritual, estamos sempre glorificados, vivificados, né? E no 64 ele diz assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Estava se referindo a Judas. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E desde então muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Naquela multidão, muitas pessoas que seguiam Jesus e não concordavam com a pregação dele, se afastaram, perderam a salvação. Então disse Jesus aos 12, aí Jesus falou com os 12, né? Então disse Jesus aos 12, queres vocês, vós também, retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Olha que coisa linda. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, será que nós temos reconhecido as palavras da vida eterna de Jesus? Nós temos lido a Bíblia? Até eu estou muito contente com a igreja. Hoje eu queria saber se alguém viu qual foi a palavra que eu coloquei na igreja 3 horas da manhã. Ninguém, né? Eu coloquei essa mesma palavra que eu estou pegando. E eu falei, eu quero ver quem é que quando acorda, a hora que tem tempo, na hora do almoço, antes de dormir, vai lá e lê a palavra. Então é muito forte, porque as palavras que os obreiros colocaram, e as pessoas todas que estavam lá no grupo, foram palavras maravilhosas, muito lindas mesmo. E encaixa até nessa pregação. Então, se vocês não leram, pode ler, vai valer a pena. Não essa passagem que agora eu estou pegando. E deixa eu ver o que eu me perdi. Aí diz assim, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E assim dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sem culpa. E isso é o que acontece nas nossas igrejas, né? Hoje em dia as igrejas que estão seguindo Jesus mesmo são poucas as pessoas. Nossa igreja não está cheia. Se todos estivessem aqui desde de 22 anos que nós temos a igreja, esse ano vai completar 23, imagina quantas pessoas que não estariam aqui. Então muitas vieram buscar em Jesus, se batizaram, se entregaram, né, fez a petição de aceitar Jesus, aceitaram, mandou marcar o nome lá no livro da vida. E cadê essas pessoas? Então nós temos que se policiar. Nós temos que estarmos aqui prestando atenção em todas as pregações, que é muito linda as pregações, ela não vem do nosso querer, eu vou pegar isso porque eu quero, não. A gente ora para Deus, Deus dá a palavra, a gente vai e a gente pega aquilo que Jesus quer que nós pegamos. Se é bênção, se é repreensão, é repreensão, e a gente está aqui para obedecer o Senhor. E a coisa mais linda é a igreja estar unida, ser uma família única e todo mundo, cada um fazer a sua parte, que não pesa para ninguém. Não fica pesado demais para um, que vai se mata, fica sentado sem fazer nada. Então a igreja é como a vizinha pregou na terça-feira. Nós somos um corpo só. Nós não podemos ser, como ela falou, que eu achei muito interessante, que o braço está para um lado, os olhos estão para o outro, a cabeça está para o outro, não. Nós somos um corpo só. Então nós temos que seguir nisso e buscar, pedir ajuda e se orientar, crescer, caminhar para nós recebermos a vida eterna. Porque nós não sabemos a que hora Jesus vai voltar. A Bíblia diz que é um piscar de hora, mas a Bíblia é nossa
fala o dia em aula. Porque Jesus ele é tão maravilhoso que ele é capaz de contar para nós. Então, nem ele não sabe. Quem sabe é o Pai. E aí, no dia que for para Jesus voltar, ele vai voltar, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai aparecer aí e vai arrebatar a igreja. Vai voltar para nós nos levar, né, com ele. Ou vamos com ele subir, ou vamos ter que ficar, vai descer, vai para o inferno. Então, nós precisamos, sabe, pensar, parar e pensar. Porque nós estamos aqui hoje, amanhã pode ser que nós já morremos, um de nós, né? E a gente não sabe para onde vai aquela alma. O que será que ela era mesmo? Era ou ele, era a mulher, o homem de Deus? Será que praticou, que fez tudo que a Bíblia ensinou? Será que é firme na igreja? E uma coisa que me chamou a atenção nessa pregação, que é o que está hoje em dia acontecendo no mundo, e hoje, engraçado que eu vou falar dessa passagem, desse tempo que Deus me tocou, e hoje Deus confirmou na rua. Eu estava na rua para buscar o pão, e aí eu fiquei parada, a Bela desceu do carro pegar o pão para mim, e aí eu fiquei no carro, e teve muitas crianças que saíram da escola, passou pelo meu carro. E era um palavrão mais feio que o outro. Meninas falando palavrão, e todo mundo com o celular na mão, no meio da rua. Jovens saem da escola e já pega o celular e já vai ver lá as coisas que eles chamam. Porque a Bíblia fala, a Bíblia é uma bênção ou uma maldição. Aliás, o celular. O celular ele pode ser uma bênção para nós, ou ele pode ser uma maldição, depende do que a gente vê. Se a gente vê prostituição, ficar vendo mulher pelada, ficar vendo tranqueira, sexo, tudo isso que tem lá, para quem quiser entrar. Se a gente vê, a gente já está pecando. Não adianta a gente vir para a igreja, na nossa casa, no nosso silêncio, no nosso quarto. Nós aqui não estamos vendo, mas Deus vê. Deus, ele vê aonde que a gente estiver, o que a gente vai fazendo errado, Deus vê, e ele sabe. E Deus ninguém vai enganar. Então nós precisamos saber, que já foi tanto pregado aqui sobre o tempo, e é engraçado que o nosso tempo está curto. Parece que é final dos tempos, mesmo que as horas passam muito rápido, a semana, o mês, o ano, e nós falamos, nossa, já está Natal, já está Ano Novo, já está Dia das Crianças, já está, a gente fica assim, né, assustado. Mas é o tempo. O tempo diminuiu, o tempo está rápido, a gente percebe que o tempo está passando muito rápido. E a gente já foi pregado aqui sobre o tempo. Nós temos que usar o tempo, porque apesar de nós termos uma vida muito corrida, que nós temos que estudar, trabalhar, lutar, mas nós temos que ter um tempo para Deus. Porque senão nós vamos perder a nossa vida eterna por causa desse tempo que nós não vamos para Deus. A parte de Deus, a parte de nós vermos a Bíblia, de nós olharmos no celular, só coisas boas, e tem coisas boas. Hoje eu pus no grupo lá um médico falando algo que é maravilhoso de se ouvir. E eu falei, nossa, eu até pensei que ele ia falar em remédio, mas não teve nada de remédio, falou só doença. E é isso, eu já passei por muito, coisa boa de não passar, né? Agora, coisa ruim deleta, que às vezes aparece até no nosso celular, tranqueira, nós temos que deletar e não aceitar, não receber nada disso. Nós não temos que aceitar as coisas do mundo. O mundo é um amigo. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos que se policiar a nossa vida, sabe? Saber que nós temos que cuidar dessa alma, desse espírito que está aqui, preparar ele, cuidar dele, repreender ele, ensinar ele, né? Tudo que nós temos que fazer é de acordo com a palavra de Deus. E eu achei isso muito forte. E fiquei até uma pergunta na minha cabeça: de que jeito você está ministrando o teu tempo, né? E isso é engraçado, que eu já reparei, que a gente vai num restaurante, uma família está tudo junto ali, comendo, né? Mas ninguém está conversando com eles mesmo, com as pessoas, eles estão no celular. Muitas vezes você vê uma família junto, mas aonde que participa dessa família, aonde que se conversa, que se brinca, que se fala coisa boa, fica ali, o celular está uma praga, está um vício. Então nós temos que lutar para perder isso, principalmente os jovens, né? Os jovens estão muito ali enfiados no celular. Eles
Parece que é uma coisa que deseja, que domina, que eles têm que pegar aquela praga na mão e vir olhar o que não presta. Porque, como eu falei, é praga, como pode ser bênção. Se nós usarmos o nosso celular para abençoar, vai ser bênção. Para ouvir pregação, para ouvir louvor, para ouvir coisas boas que tem lá no celular, tem ensinamentos bons, tem orientações. Então é isso que Deus chama a nossa atenção nessa noite. Para nós se policiar e não esperar Jesus voltar para depois, ai meu Deus do céu, a pastora pregou, ensinou e eu não acreditei, não vi, né? Se tivesse crido, tinha tomado posse, né? Da palavra de Deus, tinha acreditado, tinha confiado, tinha guardado no coração e praticado. Então, se nós obedecermos e fizermos a vontade do Senhor, com certeza nós vamos herdar a vida eterna. Mas depende de cada um de nós. Herdar a vida eterna com Deus ou a vida eterna com o outro. Vai ser de eternidade a eternidade da forma que nós escolhemos. É nós que vamos assinar a sentença final da nossa vida. É nós mesmos. A pastora, ninguém vai poder salvar ninguém. Nem aqui na igreja, nem os obreiros, ninguém. A gente pode orar, pode perceber, pode orientar, pode ensinar, sabe? Pode dar a nossa vida em prol de vocês para abençoar antes que seja tarde demais. Porque depois não tem mais volta. Morreu agora. Então nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa vida espiritual, sabe? E se policiar, né?